Presidente do PT em Matão, Ademir de Souza. Muito bom dia. Bom dia, Daércio. Bom dia, Felipe Manhani, Adalberto Borta, da equipe da Rádio Saudades FM. Prazer falar com vocês mais uma vez. Ademir, a análise inicial que você faz do desempenho tanto do Lula à presidência quanto de Haddad do seu partido para governador de São Paulo. Daércio, primeiro feliz pelo segundo turno, né? Vamos disputar o segundo turno nos dois cargos, então isso é muito importante. Havia aí, no caso da eleição federal, uma expectativa que ela pudesse ocorrer e terminar essa eleição já no primeiro turno, que não foi configurado, né? Faltou 1, alguma coisa de votos para poder terminar a eleição de presidência, mas, enfim, a luta continua, como nós dizemos aqui. Então vamos agora para mais uma fase aí do segundo turno. Nós consideramos importante a votação, né, aqui na cidade de Matão. Mantivemos aí a nossa votação para governador, para senador e para governador e senador para presidente, acima dos 30%, que efetivamente a gente tem angariado de votos. Então nós estamos considerando, assim, tendo em vista uma eleição totalmente fluida, como é essa que acontece, né, com muitos candidatos de todos os partidos, embora houvesse aí o afunilamento das candidaturas majoritárias, no caso de São Paulo, de governador em 3 candidatos, né? Mas nós consideramos um resultado muito importante e estamos aí preparados para chegar para o segundo turno. Bom, a pesquisa que antecedeu a eleição de sexta-feira, a pesquisa, né, da sexta-feira, mostrou, e a realidade das urnas ontem mostrou realmente uma situação muito parelha entre o que o Lula teve de votos e aquilo que a pesquisa mostrava antes, né? Dentro daquilo que eles chamam de margem de erro, estava realmente certa a pesquisa. Porém, houve ali, em relação a esta mesma pesquisa, um avanço do candidato Bolsonaro, aqui em São Paulo também do Tarcísio, que pode ter sido coisa de última hora, ou então o desempenho deles havia sido subestimado, vamos dizer, pela pesquisa, porque surpreendeu a proximidade que teve de votação o Bolsonaro em Brasília e surpreendeu ainda mais a subida para o primeiro lugar do Tarcísio aqui em São Paulo. O que pode ter acontecido? Alguma migração de última hora de gente que ia votar em outro candidato a governador em São Paulo ou a presidente da República e por achar que não ganharia, migrou esse voto em cima da hora para principalmente Bolsonaro e Tarcísio, na sua opinião? Eu tenho a impressão que, na verdade, a pesquisa, no caso do Lula, ela estava dentro da margem de erro, né, de 50%, no caso do Datafolha, por exemplo, era 50%, né, ou seja, de 48% a 52%, que pode variar como eles colocam lá. Eu fiz a reflexão ontem no sentido de que, de fato, o voto útil foi descarregado no Bolsonaro, né? As pessoas que estavam ainda indecisas no final da campanha e até no último sábado decidiram, no caso do Estado de São Paulo, pelo Bolsonaro. Tanto é que a campanha do Tarcísio, ela demonstra muito bem isso, né? Quer dizer, a grande surpresa no Estado de São Paulo foi a eleição do Tarcísio e a do Marcos Pontes, o senador, né? Você tinha uma análise de todas as pesquisas existentes no Estado de São Paulo, todas elas, nenhuma mostrava o Márcio França como possível senador de São Paulo e mostrava o segundo turno em São Paulo entre Haddad em primeiro local e aí uma disputa colocada entre Rodrigo e Tarcísio. Mas a grande surpresa ficou para o Tarcísio e para o astronauta, não há dúvida disso, né? Ficou bem claro. Eu acho que essa mudança que ocorreu foi exatamente nessas candidaturas. Aliás, olhando o resultado do país, você percebe mesmo que o voto útil foi isso aí. E a eleição no país foi exatamente muito bem dividida. Você teve aí vitória do Lula, se não me engano, em 12 estados, 13 estados, alguma coisa assim. Quer dizer, houve uma divisão muito grande mesmo nas eleições. Então, eu acredito que era assim, a configuração mesmo daquilo que estava acontecendo na eleição presidencial, e ela se deu, a população fazendo uma divisão bem colocada. No caso de São Paulo, a gente está acostumado com esse tipo de
de votação, é o que eu falei já logo no início da nossa fala, nós tivemos aí, no caso dos 3 cargos, senador, governador e presidente, acima dos 30 votos, 30% dos votos. No caso de Lula, 37%, no caso do Haddad, nós tivemos 30,89%, e no caso do senador, nós tivemos, com o Márcio França, no caso, 31,53%. Então, é essa avaliação que a gente tem, e a gente está satisfeito e preparados aí para o segundo turno. E feliz também, né, Daércio, com a candidatura dos nossos deputados, né? Agora, o PT, eu me lembro do partido, porque me lembro que quando iniciei em comunicação, foi exatamente aquele momento em que o partido era constituído ali no ABC e tudo, e depois chegou à presidência da República, ganhando vagas de legislativo e tudo mais, Brasil afora, e de governos estaduais e tudo. Mas, assim, uma característica, por que eu estou dizendo isso? Porque o que se observava na época isso era muito temido pelos adversários, era que quando o PT ia para as ruas, quando a militância do partido ia para as ruas, ela era muito convincente, muito aguerrida. Eu não percebo isso nos dias de hoje. O que mudou no partido para, se é que é verdade isso, o meu entendimento aqui também, né? Se isso for verdade, o que aconteceu na mobilização do partido, que eu não noto ser tão grande como era em outros tempos, Ademir? Eu não vejo mudança, quer dizer, você não tem, evidentemente, uma militância mais disponível como tinha na época, no início do nascimento do PT em 1980, 81, 82. Mas nós continuamos, sem dúvida nenhuma, nós temos hoje no país 2 ou 3 partidos bem estruturados, montados e com capacidade estrutural, com militância no país todo. São 2 ou 3 partidos só que existem. E o PT, o que mais tem o número de filiados, e com uma militância assim, bastante forte. Mas também a forma de fazer política, as coisas foram mudando, né? Você tem diferenças hoje na forma de fazer política, e isso tem um diferencial bastante grande. A tecnologia, por exemplo, na forma de fazer a eleição, você tem hoje pessoas trabalhando cada qual uma forma que desconfigurou a profissionalização, inclusive, das campanhas, né? Você tem um tipo de campanha hoje feito que não é mais a forma como era feita no gogó e de casa em casa antigamente. Você tem formas hoje de fazer campanhas diferenciadas, mas ainda o PT, assim como mais 2 ou 3 partidos no país, continua mantendo uma estrutura de militância bastante importante, e que tem feito com que a gente mantenha os nossos votos acima da casa dos 30%. Você tem essa configuração muito bem definida no país, que é o que aconteceu em Matão também. A votação dos dois aqui em Matão, queria que você analisasse se está dentro do que vocês esperavam, sendo que aqui nós tivemos Bolsonaro 26 mil votos, o que dá 54%, mais fácil entender assim, Bolsonaro 54, Lula 37. Está dentro do que o seu partido esperava? Está bem dentro, né? Você, assim, na verdade, sempre ressaltando essa diferença que aconteceu no final da campanha, mas é importante a gente registrar que aqui na cidade de Matão a gente tinha uma campanha muito forte do atual governador de São Paulo, né? Havia uma campanha muito bem estruturada aqui na cidade, onde a disputa poderia acontecer. O que aconteceu é que, na verdade, não ocorreram os votos que se esperava no Rodrigo. Então, aqui ficou de bom tamanho. Eu imagino que... Eu até tinha uma expectativa que a votação de governador pudesse ser diferente na nossa cidade, porque era visível a forma e o tamanho e a organização que existia da campanha do governador aqui na cidade de Matão. Mas manteve-se aí dentro das expectativas, não há nenhuma grande novidade, salvo, evidentemente, essa que eu estou dizendo, da mudança do próprio candidato a governador em São Paulo, Tarcísio, e do Bolsonaro, esse crescimento que eles tiveram no final, né? A pesquisa mostrava 50 para o Lula, 39, ele acabou com 43, 44%. Então houve uma mudança importante. Para governador aqui também foi surpreendente esse resultado em Matão, do Tarcísio, quer dizer, não é
foi surpreendente, mas facilmente perceptível. É muito fácil entender o que aconteceu de novo aqui, como em todo o estado de São Paulo, né? Uma descarga de votos aqui que tem um teor, vamos dizer assim, um viés, que é a palavra que se usa tanto ultimamente, embora ela seja ultrapassada, de rompimento também. Acho que o Rodrigo Garcia trouxe para si, embora não seja do PSDB, mas não é aquele PSDBista, aquele tucano enraizado no partido, né? Mas um partido que já governava São Paulo há quase 30 anos, talvez, como tudo na vida. O próprio político ele tem, se você fizer um desenho do desempenho dele, ele vai ter um risco lá ascendente e depois ele começa a cair, porque com o passar do tempo vai perdendo eleitorado, que vai envelhecendo, por N razões, ninguém fica estável a vida inteira, e creio que os partidos também. E talvez ele tenha, para o paulista, envelhecido também, né? Eu percebo isso, e nessa hora, o Rodrigo, embora não fosse esse PSDBista enraizado ali, foi tudo circunstâncias do que veio até aqui na preparação de quem seria o candidato, a herança também que ele trouxe, embora tentasse se desligar dela, mas o Dória estava muito enraizado dentro do partido e tudo mais, e ele próprio era vice do Dória, tudo isso foi trazendo uma carga aí da qual ele tentou se desvincular durante a campanha para mostrar, eu sou um novo, né? Mas dentro de um partido que talvez o paulista quisesse mudar depois de 30 anos governando. Eu acho que isso... E nessa hora, esse eleitor aí tinha duas escolhas e parece ter descarregado, sobretudo, no Tarcísio, que não é conhecido, é carioca, não é paulista, mas traz consigo, quer dizer, quando a gente fala Tarcísio, eu vejo aqui o Bolsonaro, não vejo o Tarcísio. O paulista não conhece o Tarcísio, né? Apenas soube, né, que ele era o candidato do Bolsonaro, e também, a meu ver, com esse viés aí que eu estava te dizendo, de... sendo o PSDB já governo há 30 anos por aqui, no desejo de romper com essa tradição, com essa sequência, eu noto isso muito em Matão, porque o PSDB sempre ganhou aqui para governador, não é, Ademir? Sem dúvida. Sempre foi o mais votado. De repente isso migrou porque talvez o PSDB esteja cansado já, ou o paulista cansado de um governo tucano, e resolveu apostar em alguém. Nesta hora migrou muito voto para o Tarcísio, que alavancou a tal ponto de superar o Haddad. É isso que eu li nesse resultado. Né? Eu penso que essa eleição em São Paulo, vamos falar especificamente da eleição em São Paulo, ela será um divisor de águas na história do nosso estado, não tenho dúvida nenhuma. Que a gente tinha aí uma situação de manutenção do status quo, como se diz na política, né? Que foi a manutenção do PSDB durante vários governos, Montoro, Serra, Geraldo Alckmin, Dória, alguns 2 ou 3 vezes no cargo, né? Mas aí você poderia ainda voltar um pouco mais no tempo e lembrar de Fleury, Quercia, que também era, no fundo, o mesmo grupo político que existia lá atrás. O que houve foi um rompimento de uma parte do MDB e que acabou se tornando o PSDB no nosso estado. Mas eles tinham a hegemonia da política no estado de São Paulo. E agora, depois de todos esses anos de política do PSDB no estado de São Paulo, seja lá qual for o resultado da eleição em São Paulo, ganhe Haddad ou ganhe Tarcísio, você tem uma concepção de um novo tipo de política no estado de São Paulo. Portanto, você vai ter na próxima eleição em São Paulo, não importa com quem será o governador, uma forma de comparar a política no estado de São Paulo. Porque a população não tinha, de fato, uma forma de comparar a política do estado de São Paulo. Você tem uma hegemonia de um partido por mais de 30 anos. Então, a eleição de 2026, ela vai ser uma eleição muito importante no estado de São Paulo e diferenciada. Por quê? Porque você vai ter um período de política que estava implantado no nosso país, no nosso estado, e aí você vai ter como comparar, seja lá o resultado, seja lá quem for o próximo governador. Eu vou torcer e trabalhar para que seja o Haddad, mas que se for o Tarcísio também, nós teremos em 2026 a possibilidade de uma análise política pela nossa população, de uma outra forma de fazer política diferente do que aconteceu nos últimos anos no estado de São Paulo. Muito bem. Nós sabemos perfeitamente bem, Ademir, que uma eleição dá o pontapé à outra, o inicial à outra.
Uma eleição começa a outra, é sempre assim. Uma está amarrada na outra. É verdade que temos ainda segundo turno para ser decidido, mas a partir desse momento, o que eu fico pensando é... Nós temos um governo petista, por exemplo, aqui em Matão, trazendo para a nossa realidade, porque essa discussão é nacional, a eleição é sobretudo nacional, mas a gente já vai amarrando esse assunto para o âmbito local. Vamos imaginar, se falou em 2026, próxima eleição, 2024, desculpem. 24, a próxima eleição local. E aí, a partir de agora, começa todo esse movimento. Daí a minha pergunta. O PT, claro, vai escolher entre seus... Muito provavelmente terá o seu próprio candidato, né, de se imaginar isso. Agora, o PL, não exatamente o PL, o presidente Bolsonaro, tendo como partido o PL, fez esse partido retomar um comando aí muito forte, principalmente no Senado a partir de agora. Não tem representação local, não tem diretório local, tanto que eu vou ter que falar sobre o partido e sobre a eleição do Bolsonaro com um deputado federal, que embora seja local também, que é o Mota, é muito votado aqui, um deputado que também tem raízes fincadas em Matão. Mas aí eu fico pensando, a proximidade aí seria a instalação do partido aqui no município. Isso pode criar, do mesmo modo como para a presidência, para governador, na próxima eleição, uma disputa, por exemplo, PL-PT aqui no município? Eu acho que é cedo para falar sobre essa possibilidade, evidente que existe, né? Mas é muito cedo ainda. Vamos aguardar o resultado da eleição, até porque se ganha Lula a eleição, a situação é uma, se ganha Bolsonaro, a situação é outra. Se ganha Tarcísio, a situação é uma, se ganha Haddad, a situação é outra. Quer dizer, a composição e o movimento das forças políticas, eles se dão, evidentemente, a partir do resultado das eleições. Como São Paulo e Brasília não estão definidos, então, com esse resultado de ontem, das urnas de ontem, ainda não é possível se fazer conjectura sobre aquilo que possa ocorrer. É evidente que a cidade tem o seu resultado. A Sônia teve um belo desempenho na campanha dela, por exemplo, em Matão. Sim. Ela teve 25% dos votos, ela cresceu, a votação dela teve 6 mil votos como candidata a prefeito e passou para 10.700 agora como candidata a deputado, né? Então, quando você começa a olhar para essa situação, ela define alguma coisa também, mas ela também não aponta o que vai acontecer, né? Você tem, além de fazer conjectura com uma situação que ainda não está dada, que é o governo do Estado de São Paulo e presidência, nós também temos ainda 2 anos de governo local que serão avaliados pela população na próxima eleição. Então, vamos aguardar os resultados das urnas. Evidentemente, daqui um ano e pouco, nós estaremos aqui com certeza falando de eleição e eleição municipal, porque todos os olhos agora, dos políticos pelo menos, né? E a população, evidente que vai pensar na eleição na hora da eleição em 2024. Os políticos, a movimentação política é evidente que ela existe, ela vai começar a ocorrer e a partir desses resultados é que se começam as conversas. Nós estamos aí preparados e estaremos preparados com certeza para toda essa discussão. Ademir, muito obrigado por sua participação. Tenha um bom dia. Eu que agradeço a oportunidade da Rádio Saudades, da gente poder participar, agradecer a nossa população, a nossa militância por toda a força. Tivemos aí uma votação importante para o Legislativo na nossa cidade, né? Para você ter uma ideia, os candidatos a deputado estadual do Partido dos Trabalhadores somaram 6.712 votos na cidade, o que representa 15,63% da votação da cidade. E os nossos candidatos a deputado federal somaram 5.682 votos, o que representa também 13% dos votos da cidade. Então, assim, foi uma votação importante, eu não poderia deixar de aproveitar o espaço para agradecer a nossa militância, agradecer a nossa população por ter confiado, vamos continuar trabalhando e agora vamos aguardar o segundo turno aí, Darcy. Muito obrigado, bom dia, presidente. Eu que agradeço, bom dia. Falei com o presidente do diretório do PT de Matão, Ademir de Souza.